Olá, eu sou Fernanda Vidigal, aqui do meu canal, e estou aqui para conversar com você, adivinha, para falar de outubro. Então, no Tarologando de outubro, falando do dia 1º de outubro de 2022. Então, o que a gente tem? A gente tem uma energia de início, de começo, de mago, conversando junto com um mês de 10, de roda da fortuna, de virada de mudanças, de transformações, onde a gente vira o disco, ou então a gente vira a música, ou a gente vira alguma coisa para poder chegar do outro lado. Também referências ao karma, também referências às mudanças, tudo bastante móvel e em movimento nesse mundo de Malkuth, que é, querendo ou não, também o 10º passo. Então tá, então a gente tem que fazer o que com isso? A gente sabe que é um mês de grandes mobilidades, é um mês de grandes mudanças, e quando a gente junta o 10 com 1, a gente vai ter 11. E aí a gente fica tenso, e a gente fica nervoso, e a gente passa um grande apuro, e a gente fica polarizado. Eu gosto muito da metáfora do cabo de guerra para falar do arcano da força, porque a energia tá toda lá, tem uma energia, tem uma força, mas é um para um lado, outro para o outro, um para um lado, outro para o outro. E essa tensão vai permanecer enquanto a polarização existir. Enquanto o anjo e a fera estiverem tensionados e não conseguirem compreender o espaço interno, né, que muitas vezes é do dois, do amor de um pelo outro, da amorosidade, ou da união, ou de fazermos juntos, mantendo o respeito pelas diferenças e diversidades, mas um e um, né? Na verdade, eu e eu. Então, assim, mago e mago, importante isso, porque é um número mestre que normalmente não é reduzido. Então, aqui a gente tem uma primeira maestria, né? O mestre, o professor, o falador, o iniciador, né? Tem uma iniciativa aqui gigante, né? Uma iniciativa para coisas, não sei. Aí fica difícil saber que coisas são essas iniciativas. Eu diria que aí a gente tem que ir um pouco para o meu lugar, aproveitando para compartilhar aqui um pouquinho, né? Deixa eu compartilhar aquele meu cálculo que eu gosto tanto de mostrar para vocês. Então vejam, né? Então eu falei do 11, que é esse número 1 com o número 10, e aí agora vamos falar do quê? Do que isso vai trazer junto com o ano. Então, essa iniciativa para falar de amor, essa iniciativa para falar de nós, essa iniciativa para falar da família, essa iniciativa para falar de todos nós, né? Porque o 6 é familiar, o 6 é grupal, o 6 quer cuidar de todo mundo, quer que todo mundo jante de domingo. Então, o 6 é extremamente esse carinho, esse cuidado, quer até não poder. E aí também, claro, né, aqui no meio do caminho, infelizmente, se a gente não destruir um pouquinho essa história, ou se a gente puder, de alguma forma, tomar cuidado com as brigas ou os desajustes, talvez a gente chegue para esse universo lindo, lindo, lindo do dia 1º de outubro, que é a estrela. E aí eu não tive como não falar de Libra, não tive como não colocar um monte de estrelinha, seja de 5 pontas, de 6 pontas, mas falar de estrela. E o arcano da estrela dentro do tarô é um arcano que fala de esperança, que fala de vamos olhar para o horizonte infinito e além, né? Vamos acreditar em coisas além do imaginado. É possível pensar no bem, é possível fazer um jogo do contente de alguma forma, né? Então a fé e a esperança são duas coisas que a estrela sempre traz. Além do que, as estrelas no céu sempre nos encantaram, sempre acalantaram os nossos sonhos e a nossa criatividade desde tempos, né, muito, muito, muito antigos. As estrelas lembram os olhos dos anjos no céu, as estrelas nos dão esperança, as estrelas fizeram a gente desenhar, as estrelas fazem a gente ser criança. Então aqui tem um lugar de muita benesse e de muito brilho e de muita esperança e fé. E eu acho que a melhor coisa que outubro pode receber, né, no primeiro dia é toda essa esperança e boa fé e boa vontade e desejo de que as estrelas se materializem então, né, no chão da terra. Que a gente tenha
na verdade, um manto de estrelas sobre todas as nações do planeta, né, onde tudo fica iluminado como se fosse, assim, aqueles momentos super especiais que fica todo mundo com uma luzinha de celular, né, dizendo sim para a vida, ou curtindo bastante a história de que estamos terminando, chegando num momento de término ou de quase término de um ano chamado 2022. Então, depois de tanta sacerdotisa, depois de tanto aguardar, depois de tanto esperar, depois de tanta coisa velada ou não dita, ou ainda não revelada para todos nós, a gente chega nesse momento de estrela. E aí, né, claro que eu vou dar aquelas dicas legais de óleo essencial, vou fazer a oração, mas eu já queria aproveitar e falar que essa energia e que a gente vai estar tendo aí agora, né, no dia 1º, ela imanta uma bela iniciativa, ela imanta essa esperança e um manto bonito de estrelas, mas logo no dia seguinte ela perde um pouco a visibilidade, como se ela andasse num nevoeiro muito difícil. E pode ser realmente que essa energia polarizada da força acabe diminuindo o brilho da estrela, né, do início desse mês. Ou não, vamos ver o que acontece, vamos ver como é que a gente sonha. Mas 18 que eu pus ali no pezinho, que é dia 2 de outubro, além de ser, né, um dia da gente falar com todos os nossos ancestrais, né, que todos viraram estrelinhas, todos os antigos ancestrais do Olimpo foram para as estrelas, né? Então o céu ganhou mais uma estrela hoje, mais várias, né? Então como esse lugar está interligado nesse começo de mês de outubro e aqui para nossa nação, né? Com muita esperança, com muita fé, com muita expectativa, né? Com uma vontade muito sempre de acertar, de fazer o melhor. E desejo sinceramente que a gente consiga fazer o melhor que nos cabe e que consigamos também lembrar, junto com a estrela, que continuamos sendo todos, né, todos um, todos humanos, todos navegando nesse planetinha chamado Terra ou Gaia, todos temos diferenças, mas participamos do mesmo tempo, da mesma história, né? Então, falando de Libra um pouco, a gente vai estar tendo a presença também de Vênus. A gente tem uma série de presenças planetárias que a gente deixou lá no Astrologando. Se eu puder, eu vou tentar dar um jeito de colocar o link aqui para vocês irem no Astrologando que a gente fez, né, no meio do mês e que fala de todo esse andar. E se não, venha fazer parte do Astrologando que vai ter agora, né, no meio do nosso querido mês de outubro, onde a gente vai estar podendo falar de um tudo, sobre todas essas questões, então, mais estelares e planetárias. Vem falar com a gente dia 16 de outubro, é quando a gente vai ter o Astrologando. Bom, falando de um pouco de óleo essencial, uma das dicas aqui da Bíblia da Aromaterapia, né, sobre esse signo e sobre Vênus principalmente, seria o óleo essencial de gerânio, para quem quiser estar aí se valendo de usar um cheiro tão bom, né, tão gostoso de colocar, além do que é doce e é super ideal para a gente adocicar um pouco a vida, né? Então, vamos lá. Essa é uma das questões. Outra das questões, voltando aqui para o meu lugar, é trazer também para o mês de outubro, de acordo com aquele livro do Diário Aromático, a gente tem algumas coisas bem... mirra. A mirra e o benjoim, né? Benjoim foi do mês passado, que talvez eu tenha comido bola e não deixei para vocês, mas a desse mês é a mirra, que está em muitos momentos bíblicos, está em escritos antigos, né? O Líbano e mirra, mas a mirra ainda mais ainda, está no processo de mumificação, está lá com os egípcios. Nossa, ela é muito, muito antiga. Então ela é mencionada no Ebers Papyrus, que continha 700 medicamentos e mais de 800 formulações, e foi utilizada para tratamentos de pele, higiene, embalsamamento, deixa eu falar direito, e em cerimônias religiosas. Então, muito antiga. E as mulheres acreditavam que a mirra preservava a juventude, por isso usada muito na parte cosmética ou do rosto. No livro de Esther tem a seguinte passagem: o tratamento de beleza das moças durava 1 ano,
Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra e no resto do ano outros perfumes e produtos de beleza. E terminando o tratamento, cada moça era então levada ao rei. Então assim, a gente tem um momento para o corpo, um momento para a alma, um momento de inspiração. A mirra é um óleo essencial, né, de resina, mas muito, muito bom, muito gostoso também de usar. E aí a pergunta das autoras aqui, que eu vou tomar para gente, né, faz a pergunta aí na tua casa: o que lhe traz calma? Né, o que lhe traz alma? Como diria o Lenine na música dele, né? Um pouco mais de calma, um pouco mais de alma, a vida não para. Então a gente tem essa proposta, né, do que ele causa inquietação, porque é um lugar agora que eu posso estar ansioso, né? Porque, puxa, Otobrite, me lembro de um programa na televisão, porque, cara, agora só tem 3 meses, acabou mesmo, né? E o ano tá indo, e as coisas assim, a sensação é muito de uma certa ansiedade. Então, o que você pode fazer para se aquietar, para cuidar de si, para se fazer um bem maior, né? Para cuidar bem de si? Uma das propostas também aqui, além das questões cosméticas de beleza, as questões venusianas, né, as questões librianas, é como é que eu posso, muitas vezes, estar fazendo uma oração, um pedido, como é que eu posso pensar positivamente? E aqui ela tem uma dica de como criar a sua própria oração. E aí você começaria, por exemplo, Senhor, ou divindade, ou o nome que você quisesse, com o coração feliz, agradecido e esperançoso, eu peço que a força das minhas palavras ecoe por toda a eternidade, ou ecoe pelo universo, ecoe pelo cosmos. Eu desejo tal e tal para o planeta. Eu desejo tal e tal para o meu país. Eu desejo tal e tal para a minha cidade. Eu desejo tal e tal para a minha família. Eu desejo tal e tal para mim. Né? Então, assim, por que não eu desejo que o meu dia, que o meu mês seja bendito, seja maravilhoso, que tudo corra da melhor forma possível para a história, né, da nossa civilização, para a história da nossa querida, né, brasilidade, que a gente possa ter um lugar especial, então, né, nesse final de semana, nesse início de outubro. A carta da estrela é o sonho possível, aqui pela Regina Moraes. Sim, porque ela está sempre na expectativa. E o gozado é que ela usa um pequeno pedaço, né, de Mateus 5, versículo 13, dizendo assim: vós sois o sal da terra. O sal da terra, amor. Então, falando de terra, quero. Né? A gente está falando do planeta, olha que legal. Então, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu não tive como não fazer esse pequeno pedacinho, né, na sua íntegra, mas, claro, vou deixar aqui para vocês o que é a estrela e a visão contemporânea do Salmo da Regina Moraes. Então, ela diz assim: quem nos guiará desde o início ao nosso lugar, na busca do sonho possível de ser feliz? Que parte complementar irá pesando e medindo esses passos um a um? E reduzindo um preto e branco, um claro e um escuro, os saldos da balança? Quem afasta o sonho e o traz de volta como num sonho? Eu mesmo. Inspira-me essência minha e dá-me a sabedoria para perceber a magia. Quero alcançar o sonho possível, quero a medida transbordante, mas não sei doar. Ensina-me. Então, uma das coisas bem bonitas da estrela é a questão da doação, né, de abrir mão. É a única carta que está absolutamente não vestida em todo o baralho de tarô.
e por isso mesmo despojada de uma série de questões que a gente ainda está aprendendo. Então fica aqui a minha vontade de um óleo essencial de gerânio para todo mundo, um mês de outubro maravilhoso, junto com o Dia das Crianças, junto com a alegria da Nossa Senhora, junto com tudo aquilo que outubro traz, junto com ele, né, de fácil e de difícil. Eu desejo para vocês feliz outubro.